não é? Então, egoísmo é praticamente o mesmo que orgulho. Estão tão próximos que é difícil você separá-los. É a corrupção profunda e ampla que está na base de tudo. Eu diria que a corrupção profunda, mesmo aquela pessoa está falando sobre a área sexual, e, como eu disse, as pessoas têm algumas áreas que elas dão uma importância maior, quando, na verdade, todas as áreas devem ter sido dadas. Não é que você deve dar menos importância àquela área, mas todas as áreas devem receber atenção assim. Então, o egoísmo é praticamente o mesmo que orgulho. Muito difícil de você separá-los. E é a corrupção profunda e ampla que está na base de tudo. Ou seja, o orgulho e o egoísmo estão na base de todos os outros pecados. Daquele particular, da luxúria, de todos esses que a gente mencionou aqui: raiva, autopiedade, rapidez em culpar os outros, mau humor, impaciência, enfim. O egoísmo está ali na base de tudo, com o orgulho. E o egoísmo, então, ele é um reflexo de esperar ser servido. Sabe? O egoísmo, como o orgulho, que são gêmeos tão siameses que é difícil você separar, o egoísmo é um reflexo de esperar ser servido pelos outros. E o egoísmo é um reflexo de sentir que as pessoas me devem alguma coisa. Me devem tratar de alguma forma, me devem deferência, me devem dar isso, aquilo, oportunidade, atenção. O egoísmo é um reflexo de sentir que as pessoas me devem. E o egoísmo também é um reflexo de querer elogios das pessoas. E o egoísmo é um reflexo de esperar que as coisas aconteçam do meu jeito. Nós estamos num culto. O egoísmo diz que, para mim, que o culto, o horário do culto, o trabalho, o chefe, os companheiros, o casamento, minha esposa, meu esposo, o egoísmo é um reflexo de esperar que as coisas aconteçam do meu jeito. E o egoísmo também é um reflexo de sentir que eu tenho o direito de reagir negativamente se as coisas não são do meu jeito. Eu tenho o direito de demonstrar, de sentir, e de demonstrar que o culto não é como eu quero, que o trabalho não está sendo como eu quero, e que o casamento lá as pessoas não estão sendo como eu quero, que na minha vida de pai as pessoas não sendo... E eu tenho o direito de reagir negativamente ao ser contrariado. Que ser contrariado no que eu espero me dá o direito de reagir de uma maneira negativa. E a razão pela qual a gente usa a palavra reflexo para descrever o egoísmo é que não é premeditação. Muitas pessoas pensam que o pecado, quando não é premeditação, algumas pessoas até começam a dizer que não é pecado sentir atrações pecaminosas, porque não é premeditado, mas é o contrário, queridos. A razão pela qual eu uso a palavra reflexo para descrever os traços do egoísmo é que não há premeditação, e isso não faz um pecado menor, mas maior. Quando essas respostas acontecem, elas vêm da natureza e não da reflexão. Então você vê, quando eu sinto que ser contrariado, eu tenho o direito de mostrar o meu desagrado, eu não penso, olha, fui contrariado, acho que eu vou mostrar desagrado. É uma coisa que acontece. Todas as coisas, todos os pecados que são sem premeditação, são simplesmente uma reflexão, mostram mais profundamente a queda. Porque aquilo é a própria natureza se revelando. Você vê que o ser humano, a pequena criança, ao ser contrariada, ela não fez toda uma teoria na mente de como ela tem que responder. Ela responde mal. Isso só mostra, pais, não é? Como seu filho é um pecador. É a natureza dele se manifestando, sem precisar de um pensamento. Agora, o que acontece quando esse egoísmo no ser humano é ultrapassado por alguém? Eu acho que eu tinha o direito de que as coisas fossem do meu jeito, no meu casamento, a minha esposa, meu esposo, no trabalho, na igreja, nos irmãos. Eu acho que eu tenho direito que as pessoas me sirvam. Eu acho que eu tenho direito das pessoas responderem às minhas expectativas. Eu acho que eu tenho direito de responder mal e negativamente, se eu de alguma forma... E isso, você pode dizer, eu faço sem premeditar. Quando alguém me contraria, eu me sinto no direito de reagir. Acontece.
Então isso, eu sou uma vítima. Não, não, o contrário. Se isso flui sem premeditação, isso mostra mais o que eu sou. Isso mostra mais a natureza operando. Não é? Então, se mostra como? Com raiva. Que é o quê? É a forte oposição emocional ao obstáculo no meu caminho. Qualquer pessoa, qualquer coisa que é um obstáculo ao meu caminho, eu sinto raiva. Naturalmente, estamos falando do homem em geral, não é? E eu quero atacar verbalmente ou fisicamente, eu quero mostrar uma cara contrariada, não é? Ou então, quando o meu egoísmo é ultrapassado, eu tenho autopiedade. É um desejo de que os outros sintam a minha ferida e me admirem por ser maltratado ou por meu sofrimento, e que se movam para mostrar alguma simpatia que vai aliviar aquela sensação no meu egoísmo de que eu devia estar recebendo determinada coisa que eu tinha direito. A outra reação é o quê? É a rapidez para culpar, que é um reflexo de atribuir a outras pessoas a causa daquilo que é frustrante para mim. Tudo que me frustra, eu encontro em outra pessoa, eu atribuo a outra pessoa a causa disso. E outros podem sentir isso em como? Como as pessoas podem sentir que me senti contrariado? Pelo meu tom de voz, pela cara que eu vou fazer, por uma pergunta capciosa, ou por uma acusação direta, às vezes, não é? A outra coisa que acontece quando é ultrapassado o egoísmo é um reflexo de desânimo que me afunda. Não é? Eu fico de mau humor, eu não tenho mais ânimo. Eu estava tão empolgado para fazer aquilo, mas aconteceu isso, aquilo, agora não tem mais. Perdi o ânimo. Isso acontece o quê? Em casa, na igreja, no trabalho, enfim. É o pecado agindo. E, claro, o efeito sobre relacionamentos é devastador. Não é? Irmãos, marido e mulher, pais e filhos, e etc. E você se sente, então, não acarinhado, não cuidado, então o egoísmo vai se manifestar quando isso é ultrapassado. Então você vê que realmente o egoísmo e o orgulho estão tão siameses e geram isso. As emoções externas começam a morrer nesse ambiente. A esperança é esgotada, a força para continuar nas dificuldades diminui, a força para continuar no nosso ministério de proclamarmos o Evangelho, de sermos igreja de Cristo, de vivermos a vida de marido, de mulher, de servo de Cristo no trabalho. Como o Evangelho vence isso? Eu acho que esse diagnóstico é mais adequado do que a pessoa querer isolar a luxúria, e achar que aquele merece um determinado combate, e que o Evangelho, enquanto todas essas coisas, a pessoa está passando 1 ano, 2, 3, 10, e o Evangelho, ele não está realmente... O Evangelho não está sendo realmente a força motriz de santificação, nem ele tem feito os diagnósticos que devia fazer,